Mais um Destruindo Narrativas. Episódio de hoje, devastação no Parque Harmonia. Recentemente, a esquerda porto-alegrense viralizou essa foto aqui, mostrando o Parque Harmonia antes da parcerização público-privada, que ganhou a concessão por 30 anos e que está fazendo uma revitalização aqui naquele trecho, e que inclusive hoje é responsável por economizar milhões de reais na manutenção do trecho 1 da aula do gasômetro, com essa foto aqui, onde supostamente teria acontecido uma devastação sem preocupação ambiental, sem preocupação com a regra do jogo, sem autorização por parte do poder público e coisas nesse sentido. E essa aqui é a minha colega Karen Santos, vereadora aqui de Porto Alegre, mas muitos outros políticos de Porto Alegre deram um ar da graça, fazendo parecer que essa intervenção não tinha autorização e que estaria ocorrendo na ilegalidade, somente para dar lucro ao empresário capitalista malvadão. Esse aqui foi o vereador Pedro Ruas, que também deu divulgação a essa intervenção, fazendo parecer que ela é ilegal e que tem a intenção de acabar com a preservação ambiental aqui na parte mais central da cidade de Porto Alegre. E essa aqui foi uma intervenção feita pelo deputado do PSOL também, Matheus Gomes. Vamos ver o que ele falou. Gente, essas imagens aqui da devastação ambiental no Parque Harmonia estão revoltando milhares de pessoas em Porto Alegre. Olha só, é um absurdo. Parece aquelas cenas que a gente vê de áreas desmatadas lá na Floresta Amazônica e em outros lugares. Lembra, inclusive, aquelas operações de garimpo ilegal. É muito triste. Aquela que, inclusive, o governo Lula acabou não dando atenção recentemente. Isso aqui foi uma intervenção também. Olha aí, pessoal, chegando mais um Jonas Reis. Caminhão de concreto. Você acha justo? Várias árvores no parque foram derrubadas. Todas essas denúncias, entre aspas, feitas pelos vereadores, geraram uma reunião na Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Câmara de Vereadores, da qual, inclusive, eu já fui presidente. E lá, os vereadores deram a entender que não tinha autorização ambiental, não tinha responsabilidade com o meio ambiente, todas essas coisas que a gente está acostumado a ouvir a esquerda ultra-radical de Porto Alegre falar. E essas denúncias, entre aspas, que na verdade não tinham nenhuma fundamentação legal, acabaram fazendo com que o Ministério Público fosse lá no local averiguar o que estava acontecendo. E foi lá o Ministério Público vistoriar a obra no Parque Harmonia. Descartou-se a possibilidade de interromper a obra. Por que o Ministério Público não pediu a interrupção da obra? Porque ocorreu tudo dentro da legalidade. Só para mostrar para vocês aqui quem são as pessoas, tá? Esse aqui é funcionário da Secretaria de Meio Ambiente e aquela senhora mais à esquerda ali é a promotora, se não me engano, Annelise, que foi fazer a verificação. Portanto, a intervenção, o Parque Harmonia foi legal. E nenhuma árvore foi removida sem a compensação ambiental adequada, porque toda árvore removida com autorização do poder público tem a compensação vegetal, que no caso do Parque Harmonia vai ser o dobro replantado do que aquilo que foi retirado. Mas por que retiraram? Porque existia a necessidade de fazer essa revitalização, otimizando essa utilização do espaço público da maneira mais adequada possível. Eu queria dizer para vocês, mostrar para vocês por que essa imagem aqui ela é mentirosa. Mentirosa para tu que acreditou que isso aqui era o resultado final dessa intervenção. Vamos lembrar o que aconteceu com o trecho 1 da orla do gasômetro. Por acaso, lá em 2016, eu filmei esse trecho aqui da orla do Guaíba, ó, antes da obra que foi realizada ali de revitalização no trecho 1. Milhares de pessoas já tinham a cultura de ir ali, final de semana, pôr do sol, confraternizar com as pessoas, seus amigos e tal, e assim era o trecho 1. Como é que era? Chão batido, grama, e o que tem quando tem chão batido, grama? Inclusive, recentemente nós tivemos lá em São Paulo uma morte com relação a isso, febre maculosa, quando carrapatos acabam ficando ali e picando pessoas, se caso por acaso o carrapato tem algum tipo de doença que possa ser transmitida para a população que lá frequenta. Então, a formalização desse espaço, que aqui era areia, grama e tal, bibibi, ela tinha por objetivo, além de tornar um ambiente mais agradável, fazer com que tivesse mais segurança para as pessoas que lá frequentam. E essa aqui, ó, foi a devastação do trecho 1 enquanto estava em intervenção. Tiveram supressão de árvores? Sim. Tiveram
a retirada da grama sobre a questão ali do trecho 1? Sim, porque qualquer intervenção humana, do ponto de vista urbanístico, vai demandar mexer no meio ambiente. E lá, inclusive, é o Parque Harmonia. Vai demandar mexer no meio ambiente. Tu tem que colocar cabo de energia elétrica, tu tem que colocar drenagem para água, tu precisa retirar aquelas árvores que estão no local que não é adequado para a questão urbanística, e tu é obrigado, obviamente, como todo plano aprovado pela prefeitura, fazer a recolocação de árvores de acordo com que o relatório de impacto ambiental determina para fazer a justa compensação ambiental pela intervenção feita. E isso aqui, nesse momento que eles fizeram essa intervenção aqui no trecho 1 da Orla do Guaíba, teve essa mesma gritaria, essa mesma choradeira desses vereadores de esquerda que são contra o desenvolvimento da cidade. Mas eles são contra o desenvolvimento da cidade somente para te enganar, para fazer parecer que eles estão do lado do bem, enquanto nós, que queremos o desenvolvimento da cidade, estamos do lado do mal. Queria mostrar para vocês, só para lembrar para vocês, que talvez não tenha acompanhado, como ficou a revitalização do trecho 1 da Orla do Gasômetro após a inauguração. Foi assim que ficou após o projeto concluído. Então, eles estão te enganando que aquela foto lá mostrada pela vereadora e por todos os vereadores ia ser o resultado final. É óbvio que não vai ser o resultado final. Esse aqui foi o resultado final no trecho 1. Então, antes era como a natureza mandou, entre aspas, porque essa região aqui toda é aterrada, a gente sabe. Pausa aqui porque eu acho que boa parte das pessoas não conhece essa história. A cidade de Porto Alegre ela foi sendo construída a partir do Porto dos Casais, só que até a década de 40, o formato do nosso centro ele era bastante diferente. A Rua da Praia tem esse nome porque a Rua da Praia, que na verdade se chama Andradas, ela era a rua até onde chegava o Guaíba. E na década de 40 teve uma grande enchente que afetou a nossa cidade, foi a maior enchente da história, e naquela época não se falava em aquecimento global, e a cidade decidiu se proteger construindo um aterramento para dentro do Guaíba e fazendo diques de contenção. Essa que eu falei agora há pouco aqui, enquanto estava fazendo o voo sobre o trecho 1 da Orla do Guaíba. E toda essa região aqui do gasômetro, né? E também mais ali à esquerda, onde vocês podem ver onde fica o Cais Mauá e tal, toda essa região ela foi aterrada. Então toda essa região aqui em verde, em vermelho, em amarelo, ela foi aterrada, ou seja, não é devastação ambiental porque foi um ambiente criado, não faz sentido nenhum as pessoas falarem que nós estamos devastando ambientalmente um local que não existia até 60 anos atrás. Então essa preocupação ambiental aí deve ser pelas girafas da Amazônia. Essa região aqui foi toda aterrada. Toda essa trecho aqui, ó, não existia há 70, 80 anos atrás. Foi tudo aterrado pelos diques de contenção e de proteção contra cheias do Guaíba para com a cidade. Então, primeiro que essa alegação de impacto ambiental é ridícula, tá? Porque isso aqui não existia até pouco tempo atrás. Deram a entender que o resultado final seria esse aqui, o que é mentira. Provavelmente o resultado final vai ficar muito mais parecido com isso aqui. Mas vamos supor então que de fato eles acreditam naquilo que eles estão falando e teria essa devastação gerado um impacto tal que não merecesse a presença deles lá naquele local no futuro. O que tu esperaria que acontecesse? Que eles não fossem lá depois fazer campanhas de autopromoção. É ou não é? Se aquilo que foi feito não presta daquele momento para o resto da vida. Mas eles estão lá, ó, se autopromovendo no gasômetro. Mas pior do que isso, esse vereador aqui, que agora é deputado, quando chegou o dia anterior à eleição, o que ele fez? Ele foi lá no local que ele disse que tinha sofrido impacto ambiental no passado, porque nós sabemos que a esquerda reclamou das intervenções do trecho 1 e do trecho 3 da Orla do Gasômetro e fez isso aqui, ó. Quem quiser chegar aí, pegar o material, última chance para ir votar adesivado, gente. Vem pra Orla, estamos aqui na correria, tá certo? Tamo junto. E ó, quem... Será que se eles estivessem realmente impactados com a devastação que teve no trecho 1 e que gerou o trecho 1 depois revitalizado, e com a devastação do trecho 13 que depois gerou esse lugar aqui que ele está aqui pedindo voto, ele teria ido lá pedir voto?
A gente sabe que a resposta é não, tá? Então é por isso que essa esquerda de Porto Alegre, ela tem muito mais interesse em te enganar de que ela está preocupada com as questões ambientais, mas que na prática ela está muito mais preocupada em ter como retórica algo para tentar fazer parecer que as parcerias público-privadas são ruins e não boas. O que eles não te contaram? Tu sabe o que eles não te contaram nessa foto aqui, todas aquelas que viralizaram? Essa aqui também, esse vídeo aqui do vereador, esse outro vídeo aqui também do vereador. O que eles não te contaram é que esse aqui vai ser o resultado do trecho do Parque Harmonia após a revitalização. E olha aqui, ó, tem árvore, né? Pois é, porque aquelas árvores que foram suprimidas vão ter que ser replantadas em dobro no Parque Harmonia. E o que mais vai ter lá? Centro de evento, questão para tradicionalismo gaúcho, questão do 7 de setembro, festejos farroupilhas e uma coisa que eu tenho certeza que eles vão lá tirar foto depois, que é a roda gigante na beira do Guaíba. Eu tenho certeza que eles vão ir lá tirar fotinho e depois tentar pedir voto para as pessoas que agora estão sendo enganadas de que eles têm preocupação ambiental. A esquerda ela depende muito mais de narrativas do que de verdades. E se ela fosse atrás das verdades que ela prega, ela não iria pedir voto no trecho 1 e no trecho 3 que ela criticou a sua implementação. Fica aí o flexionamento para vocês e espero que vocês se deem conta de quem fala a verdade e de quem somente faz narrativas para tentar enganar vocês e conseguir a aprovação por parte da população.